Saudá-los com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Deixa eu ver quem está, a visão geral. Muito bom cada um de nós ter decidido estar aqui para louvar o nosso Deus. Eu não tenho muita opção, né? Porque eu ganho para isso. Então, a sua presença para Deus tem muito mais valor do que a minha aqui, viu? A não ser, né, que a minha mente esteja, ou seja, igual a de vocês, né? Que a minha motivação seja realmente aprender de Deus, louvar a Deus e servir a Deus. O que você quer que aconteça na sua vida e também na vida dos irmãos quando você se prepara para ouvir a mensagem? O que é que você acredita que vai acontecer ou que deve acontecer nesse momento? Pense a respeito disso. O que é a mensagem? O que é o estudo bíblico? Então, você vai ter 30 segundos, não precisa mais do que isso, para você orar e pedir para Deus que aconteça no seu coração aquilo que a palavra de Deus deve provocar na vida de todos nós. 30 segundinhos, tá bem? Querido Deus, me ajuda a ser um instrumento Teu na vida do Teu povo, ó Pai querido. Ajuda a minha incapacidade de pregar a Tua palavra, ó Pai querido, e causar o efeito que só o Teu Santo Espírito pode causar no coração do Teu povo e também no meu coração. Não deixa que saia da minha boca nada que não venha do Senhor, ó Pai. E que nós, como Teus filhos, como igreja reunida, Pai querido, possamos sempre estar nos avaliando à luz do Teu ensino, ó Pai querido, percebendo no que nós devemos perseverar, identificar áreas que nós precisamos melhorar para a Tua honra e Tua glória, para que sejamos encontrados, ó Pai querido, inculpáveis quando a trombeta tocar. Tudo para que o Senhor seja honrado e glorificado através da nossa vida aqui neste mundo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, a jornada de um herói da fé. Irmãos, o que é ser um herói da fé? Ou como podemos identificar se somos um herói da fé? A resposta é simples, sendo um cristão fiel, tá bom? Então, quando eu falar de heróis da fé, ok, é ser um cristão fiel, que vive aqui nesse mundo para agradar a Deus, um cristão que é ser humano, que tem uma velha natureza, que de vez em quando cai, mas não se acomoda na queda. Levanta, aproveita o perdão de Deus e a graça e continua. A lista dos heróis da fé não é uma lista de pessoas infalíveis. Não, é uma lista de pessoas que viveram desejando ser infalíveis e terminaram a carreira sendo fiel, isso é, cumprindo a missão pela qual eles nasceram para cumprir, porque eles foram como nós,
chamados antes da fundação do mundo. Na semana passada, uma recapitulação breve, para ser um cristão fiel, um herói, primeiro é necessário que Deus o retire do estilo de vida sob a escravidão do pecado e, consequentemente, de uma vida espiritual miserável. Abraão foi convocado por Deus de forma irresistível, quando ele era devotado a falsos deuses, quando ele era inimigo de Deus. E ele foi convocado para, a partir dele, formar uma nação de adoradores do verdadeiro Deus. A iniciativa de arrancar Abraão da idolatria foi de Deus, nunca foi dele. Não somente a iniciativa foi de Deus, mas toda a carreira cristã de Abraão na fé foi conduzida e assegurada por Deus. Vimos também que assim como Deus fez com Abraão, a nossa salvação é resultado da ação irresistível de Deus. Ele nos capacita a andar com Ele pela fé, possibilitando que sejamos heróis. Isso é, que sejamos fiéis, mesmo sendo falíveis. Assim como Deus fez com os descendentes de Abraão, Deus nos confronta e nos estimula a sermos fiéis a Ele, nos lembrando que Ele nos tirou da idolatria para nos tornarmos seguidores de Jesus, que luta e vence a velha natureza, o mundo e Satanás. Assim como fez com Abraão, Deus nos confronta e nos estimula a sermos fiéis a Ele, através de uma autoanálise quanto à possibilidade de estarmos sendo idólatras, mesmo sendo filhos de Deus. Para sermos heróis da fé, precisamos reafirmar o nosso compromisso de lealdade a Deus a cada dia, de forma verbal e também através das nossas decisões diante das circunstâncias e tentações. E para sermos o herói da fé, precisamos nos estimular mutuamente a nos despojar das ações que praticávamos quando éramos idólatras e nos revestirmos de ações coerentes com o chamado que recebemos de Deus. Ok? Hoje, para ser um cristão fiel, é preciso obedecer à convocação feita pelo próprio Deus de iniciar um relacionamento com Ele, seguindo as suas exigências, confiando no poder e no caráter dele, de Deus. Eu sei que é nenhuma novidade. Alguém já falou, se um dia alguém chegar aqui com alguma novidade, toma cuidado, pode ser heresia, não é? Porque a Bíblia ela é muito repetitiva. Mas é importante que nós tenhamos convicção disso e nos avaliemos à luz disso. Deus nos convocou e é Ele que diz como nós devemos viver. Por Ele ser perfeito, por Ele ser o nosso Criador, Ele tem direito de exigir aquilo que Ele exige de nós. E o que Ele exige é bom, o que Ele exige é excelente. Deus tem excelentes intenções para conosco, até naquelas ordens mais difíceis. Em Hebreus 11:6, temos a afirmação: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, isso é, que Ele é Deus, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E quando a gente fala de galardão, nós não falamos apenas na eternidade, o principal está lá, mas significa que Ele vai cuidar e dar a melhor vida para nós aqui também. Gênesis 12:1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, no meio dos seus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão saiu porque ele conhecia já naquele momento quem era Deus, pelo menos em relação às intenções de Deus. Abraão tinha uma vida, cuidado com o que eu estou dizendo, secular, boa. Ele já tinha muitas posses, entende? Mas ele tinha certeza que ao Deus estar falando com ele, que o que Deus estava propondo para ele era algo muito mais excelente daquilo que ele tinha. Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia.
Ele partiu sabendo uma coisa: Deus é bem intencionado comigo. E ele foi. Cristianismo, irmãos, é uma convocação do Espírito Santo para sermos imitadores de Jesus. E ser imitadores de Jesus é algo excelente. Deus nos convocou através do Espírito Santo naquele dia em que o mundo se abriu para você. Isso é o ponto de vista de Deus, se abriu, que você entendeu e nós entendemos, né? O nosso pecado e os efeitos do nosso pecado na nossa vida e a necessidade de um Salvador. Ali Deus abriu os nossos olhos e ali Deus nos convocou para andarmos com Jesus. Isso é, para passar a pensar, sentir, falar e agir como Jesus agiria e como ele agiu quando ele viveu aqui nesse mundo. E é por isso que nós temos os evangelhos. Os evangelhos nos mostram como Jesus lidou com as situações do dia a dia que eu e você enfrentamos. E lá tem o ensino de como nós devemos imitá-lo. Estamos aprendendo isso com o Maurício, através das pregações que ele tem nos trazido. Para ser um cristão fiel, é preciso reconhecer quem é o verdadeiro Deus. E você pode dizer, mas eu já conheço. A minha pergunta é, será? E a segunda é, sempre? Entende? Você reconhece sempre, diante daquela bifurcação, diante daquele momento, né, em que você é tentado, ou naquele momento de dúvida, ou em momento que você acha que a decisão é exclusivamente sua e que você não sabe o que vai acontecer no segundo depois ou no dia seguinte. Será que naquele momento nós reconhecemos ou nós lembramos quem é o verdadeiro Deus na nossa vida, que é um Deus bem intencionado, que Deus está cuidando de você, que Deus é soberano? Eis, então, o Senhor disse a Abraão, e o título aqui, nós já estudamos isso várias vezes, é Jeová, não é? Aquele que existe, aquele que controla todas as coisas, aquele que trouxe tudo à existência. Então, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Por que aparece esse título? Vocês se lembram desse título? Esse título é aquele nome impronunciável. Ninguém sabe se é realmente esse o título, Jeová, Yahvé. Por isso que as pessoas, né, não sabem direito. Por quê? Porque é de propósito, né? É impossível, cuidado com o que eu estou dizendo, reconhecer ou conhecer quem é Deus de verdade. Nós temos um pouco da revelação desse Deus que é muito, né? A revelação na palavra dele. Mas significa aquele que é eterno, aquele que autoexiste, aquele que não precisa nada além de si mesmo para existir e aquele que trouxe tudo à existência. Irmãos, nós temos lutas no nosso dia a dia. Eu não sei se você já percebeu, mas diante dessas lutas, quando você medita um tempo sobre quem é Deus e o que Ele prometeu para você, eu tenho certeza absoluta que instantaneamente vem uma tranquilidade de saber que temos um Deus que é esse Deus. E que a única coisa que eu preciso saber é o que Ele diz que eu devo fazer, porque Ele é bem intencionado para comigo. O problema é que diante das lutas, parece que leva um certo tempo para a gente lembrar de quem é o nosso Deus. E às vezes esse tempo demora tempo demais. E a gente sofre à toa. Entende? Nós temos um Deus que a gente resume nessa palavra soberano. Eu sei que vocês sabem disso, mas a minha pergunta é, nós sabemos naquela hora chamada hora H? Entende? Ou quanto tempo demora para a gente lembrar, né, de que precisamos reconhecer que Deus é Deus o tempo todo. Até quando Ele te colocou naquela situação mais difícil e de grande sofrimento.
Ele está bem intencionado, mesmo que eu não entenda. Não é? Nós vimos na semana passada que Atos capítulo 7, versículo 2, nos dá uma informação que não está no Antigo Testamento. Quando Estevão diz que Deus da glória apareceu a Abraão. Ele saiu porque de alguma forma, né, a glória de Deus, o brilho de Deus, o poder de Deus foi manifestado a ele, de uma forma que ele entendeu realmente que aquele que estava falando com ele não era o diabo, não era um sonho, era o próprio Deus. E quando ele viu aquilo, ele viu o suficiente para dizer, eu não tenho opção não, eu vou sair daqui e eu sei que vai ser bom para mim. Por isso que ele saiu. Não foi algo cego, entende? E nós aprendemos isso lá no Novo Testamento, né? O Deus apareceu para ele. Então Abraão obedeceu, porque Deus apareceu de forma visível, de forma inquestionável, de tal maneira que foi convencido, é lógico, pelo Espírito Santo, né? Esse aqui é Deus de verdade, não aqueles que eu adorava. Eu posso fazer o que Ele mandou, simplesmente porque Ele é Deus e Ele é perfeito. Ele não quer o pior, Ele quer o melhor para mim. Então, a fé de Abraão estava alicerçada naquilo que ele viu, naquilo que ele começou a saber a respeito de Deus. Para nós é a mesma coisa, não foi algo visível aos olhos, mas a Bíblia diz que Deus tira a venda dos nossos olhos e a gente começa a compreender quem é Deus, e é muito importante. Nós temos muita mais informação a respeito de Deus do que o próprio Abraão tinha. Porque a revelação a respeito dele vem progressivamente. Deus foi se revelando a Abraão, né, através de ações de Deus em favor de Abraão, mesmo quando ele fazia bobagem. Para ser um cristão fiel, é preciso ser, para colocar aí seu, né, mas precisa ser obediente. É a palavra-chave. Pela fé, obedeceu. A ênfase é essa, essas duas palavras em amarelo, tá bom? Pela fé, obedeceu. A palavra obedecer aí significa se colocar debaixo. É uma união de duas palavras. É a preposição grega, lá no Novo Testamento, ok? Porque está em Hebreus, de se colocar debaixo, de se submeter, de confiar naquilo que ele recebeu como ordem. Mas o verbo ouvir, mas é um verbo ouvir, existem vários verbos, né, para ouvir. O ouvir aqui é prestar atenção, considerando o que está sendo dito. Não é aquele ouvir quando o filho já está cansado de ouvir a mãe ou o pai falar alguma coisa e entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu já sei aquilo que ela está falando, eu já sei que ele está falando e não tem nada a ver. Não é esse ouvir. Né? É um ouvir dizendo, peraí, Deus está falando comigo e aquilo que Ele fala é muito importante, porque Ele é perfeito, porque Ele me ama e porque Ele é bem intencionado para comigo. Entende? Esse é o ouvir. Né? É o ouvir dizendo, eu não tenho opção. É o Deus Todo-Poderoso falando comigo. É uma convocação. O que Deus está me dizendo é uma exigência que não pode ser recusada. Se eu recusar, é eu que vou me dar mal. Eu tenho tanta certeza que eu vou me dar mal, que eu vou atender a convocação. É isso que significa obedecer. Para obedecer ou se submeter a Deus, é preciso prestar atenção para compreender exatamente as nossas responsabilidades determinadas por Deus. Qual era a responsabilidade a partir daquele momento? Uma ordem bem simplesinha, não dava nem para esquecer, né? Abraão, se arranca daí. Desarraiga, né? Levanta daí
com as suas coisas e sai. É eu, o Deus Todo-Poderoso, bem intencionado para com você que estou mandando. É isso. É interessante que ao longo da carreira cristã, não é carreira cristã, né? Porque carreira cristã é a nossa, mas é parecido. A carreira, né, do povo de Israel no relacionamento com Deus, é interessante o número de vezes que Deus dizia assim: povo, me ouça. Por exemplo, Deuteronômio, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje falo aos seus ouvidos, para que aprendas e cuideis em cumprir. Temos que cumprir, é responsabilidade. Prestem atenção, não percam nada. Tirar uma vírgula da lei traz maldição, não traz? Tanto no Antigo Testamento como no Novo. Apocalipse, se você acrescentar ou tirar alguma coisa, maldição. Antigo Testamento, mesma coisa. Então, prestem atenção. Né? Vocês não podem modificar nada. Por isso que eu estou deixando escrito. E a partir de Moisés, realmente foi escrito. Está lá, é só ir lá e verificar. Ok? Deuteronômio 23, dir-se-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje, vos achegais para a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis ou aterrorizeis diante dele. Eles tinham uma guerra para enfrentar, um inimigo muito mais forte. Medo faz parte do ser humano e da velha natureza, faz parte de quem não conhece a Deus. Deus mandou eles para a guerra, Deus ia mandar eles para a guerra para eles serem derrotados, mas eles podiam ser derrotados por eles mesmos. Então Deus diz: confia. A Bíblia diz a mesma coisa para nós. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Ele está dizendo: use a armadura de Deus e vá. Entende os paralelos? Não é? Josué. Então disse Josué aos filhos de Israel: achegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Juízes, ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus ouvirá a vós outros. Seguir as instruções de Deus ao pé da letra nunca é uma opção para cristãos fiéis. Nunca é. E eu sei a tentativa que a gente faz para minimizar aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu sei na minha vida. E tenho que lutar o tempo todo com isso. Eu imagino que vocês, ou alguns de vocês, né, às vezes têm dura servir, como eu, em alguns momentos. E nós precisamos, o mais rápido possível, né, sermos fiéis ou voltarmos à fidelidade. Irmãos, Abraão, reconhecendo que foi Deus que falou com ele, que apareceu de forma miraculosa, ele prestou atenção. E ele demonstrou essa atenção e a sua fé, simplesmente saindo da onde ele estava. Agora, irmãos, para quem tem uma boa profissão, para quem já tem sua casa própria, para quem já está habituado naquele ambiente em que vive, quem já conhece os vizinhos, quem conhece a cidade, e quando gosta da cidade, sabe como é difícil esse tipo de mudança. Quando você não tem nada, é moleza, você arrisca tudo. Né? Você não tem nada, tudo é nada. Mas imagine, né, a situação, por exemplo, de Abraão, que mostra que quando ele saiu com uma certa riqueza, com pessoas e assim por diante. Não foi fácil para Abraão. Abraão foi tirado da zona de conforto dele. A vida dele, espiritual, era miserável. Mas a vida na terra era muito boa. Ele estava contente com aquilo que ele tinha. A caminhada da fé é uma caminhada de obediência irrestrita aos mandamentos e princípios bíblicos.
Obedecer a palavra de Deus é obedecer o próprio Deus. Jesus deixou isso bem claro para nós. Irmãos, eu vou ler esses textos. Pensem nessas palavras por alguns segundos na sua vida. Na sua, não, né, do filho, da esposa, do vizinho, do outro irmão, na sua vida. São palavras simples, não precisa ginástica para interpretar, não precisa ginástica para entender. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por quê? Uma pergunta interessante, porque Jesus quer uma resposta. De vez em quando nós precisamos perguntar: por que eu estou fazendo diferente do que Deus mandou? Ou por que eu estou demorando para voltar a fazer o que Deus mandou? Nós temos que avaliar o nosso coração. Por quê? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? O que é que nós estamos dizendo para Deus? Eu não confio no Senhor, o Senhor é mentiroso, eu sou mais sábio que o Senhor, eu sei melhor do que o Senhor o que é melhor para mim. O quê? Entende? Eu sinto mais prazer do que naquilo que o Senhor está mandando. Pergunte. É um texto que a gente conhece, mas a gente não para chegar e... Por que eu estou fazendo isso? Eu preciso descobrir os ídolos que querem destronar o verdadeiro Deus ou que já destronaram. Eu não sei, cada um tem que saber. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Espera aí, a salvação é por obras ou é por fé? E aqui está falando do quê? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Está falando de obras? Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Entende? Pensem. Pensem durante a semana. Vocês saírem dessa mensagem, apenas dizendo: olha, todo dia eu vou fazer essas perguntas aqui para Deus. Mateus 6 e Mateus 7. Porque eu não estou fazendo o que Deus manda. Se é que tem alguma coisa. Ou por que eu estou demorando? Aqui está a resposta, irmãos. Não é por obras, é por fé. A questão toda é como é que a gente demonstra a nossa fé. É aí que tem toda a confusão. Aí é que vem, né, algumas religiões ou seitas, né, que confundem fé com obras e acham que é uma versus a outra. A obediência é a única forma do cristão fiel demonstrar a fé bíblica. E o que é fé bíblica? Fé bíblica é a fé salvadora, que é também transformadora. A fé salvadora, ela nos transforma. E se não está nos transformando, não é fé, tu vai para o inferno. Porque você não tem a fé verdadeira. Entende? Continuar no pecado, propositadamente. Pode ser que Deus esteja dizendo: você pensa que é salvo, mas você vai para o inferno. Mateus capítulo 7. Mas a salvação é pela fé, mas a fé verdadeira é quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E quando ele habita dentro de nós, ele nos perturba. Amém, aleluia, amém, como diz o pastor Bill. Não nos deixa acomodado. Não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra impossível, literalmente, é sem força, impotente, sem poder ou incapaz. A fé é aquele dínamo, né? Antigamente tinha dínamo no carro, né? Que produzia energia para o carro continuar, né? É aquele poder dinâmico, entende? De não nos acomodarmos na velha natureza.
A palavra agradar aqui, irmãos, sem fé é impossível agradar, é uma palavra que significa estar muito contente. É a raiz da palavra aceitável. Sem fé é impossível deixar Deus contente com você. Ou, uma palavra muito melhor, sem fé é impossível que você seja aceito por Deus. É isso que esse texto está dizendo. Não há outra forma de demonstrar nossa confiança em Deus, isso significa fé. Não existe outra forma de sermos uma pessoa aceitável a Deus, de agradarmos a Deus, que não seja através da obediência total aos seus mandamentos, instruções e princípios, e arrependimento genuíno quando isso não acontece, porque vai acontecer. Então aqui, não quero que a gente saia desanimado, mas eu quero que a gente deixe de ser acomodado, é um pouco diferente. Entende? Só assim vamos ser fiéis. E só assim a gente vai fazer parte daquele grupo que Deus vai olhar para nós. Muito bom, servo fiel. Você foi fiel no tiquinho assim, ó. Mas entra aqui no gozo. Mas você foi fiel. Vamos ouvir isso ou não? Essa é a pergunta. Sobre Tiago, eu vou falar sobre isso na última mensagem, que não é a semana que vem, tá bom? Então, vou fechar essa série com esse texto. Mas eu quero aqui deixar claro, porque faz parte desse contexto. Quando Tiago afirma que Abraão também foi justificado pelas obras, e o cristianismo usa esse texto, eu falo cristianismo porque eu saí de lá, então é por isso que eu estou usando como exemplo, tá bom? E não estou falando mal, estou falando simplesmente de uma interpretação errada, não é? Por quê? Porque para o católico e a maioria das seitas, ok? É fé mais obras, e esse é o problema. Tá bom? Tem que mudar o sinal de mais para igual. E aí fica tudo certo, porque é o que a Bíblia ensina. Quando Tiago afirma que Abraão também foi justificado pelas obras, se refere ao resultado da fé. Em outras palavras, se refere ao quê? A fé bíblica e ação. Isso é, a fé, ela é de novo o quê? Transformadora. Então, ela é demonstrada, ela é palpável, ela é visível, né? Você não pode dizer, ah, não, mas Deus sabe o que está no meu coração. Eu também sei, eu estou vendo o que você está fazendo. Eu sei. Ok? Eu não sei todas as motivações, mas o resultado final eu estou vendo. Você pode falar o que quiser, entende? Então é isso que ele está dizendo aqui. Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. O que é uma fé morta? Entende? É uma fé que não existe. Tá bom? Continua morto. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. E olha como a questão é fé. Mostra-me a tua fé. Sem as obras, eu com as obras mostrarei o quê? Minha fé. O assunto é fé. O assunto não é obras. Todo o assunto tem a ver com fé verdadeira. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Qual é a diferença dos demônios e de nós? Eles obedecem a Deus? Entende? É uma fé que não é fé. Queres tu ficar sabendo, ó homem insensato, sem cérebro, de que a fé sem obras é inoperante? E a palavra inoperante aqui é a mesma palavra que morta. É que foi traduzida diferente, podia continuar. Morta, é exatamente a mesma palavra. Não foi por obras que Abraão, vosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Que obras? Obras da fé. Então é fé. Irmãos, para interpretar corretamente Tiago 2, de 17 a 21, é preciso saber a história de Deus com Abraão. E a promessa que inclui Isaque. Por quê? Porque tanto Tiago como Hebreus focam em Isaque. A prova final, ok? Começo. Deus chamou, Abraão já saiu da terra, já conviveu alguns anos com Deus, ok? Deus reafirma a promessa a Abraão,
se apresentando agora com outro nome, El Shaddai, que literalmente, provavelmente, literalmente e provavelmente, porque a tradução também é muito complicado, mas o resumo é esse, que é o Deus Todo-Poderoso. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, 24 anos depois, então aqui Abraão agora está andando com Deus há 24 anos. E uma promessa não se cumpriu na vida dele, ou Abraão achava que havia se cumprido do jeito dele. Abraão aqui já tinha Ismael, né? O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele lembrou Abraão de quem ele era. Precisava, né? Depois de 24 anos, Abraão fez uma bobagem lá, ouvindo a mulher, né? Aconteceu, ok? Mas olha o que ele diz: anda em minha presença e ser perfeito. Esse é o padrão. Tem conversa. E é uma ordem. E porém o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandíssimo. Mais para frente, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Deus já mandou um recado. Ó, você fez o que fez, você fez Ismael, mas não é ele não. Nunca foi. É com Isaque. Deixou bem claro. Tem um jeito aqui de interpretar diferente as Escrituras? Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei também uma grande nação. Mas não tem nada a ver com a minha aliança contigo. Isso é uma outra. Isso aqui é aquela, eu vou fazer você multiplicar muito. A minha aliança de relacionamento, de ter um povo que vai me adorar, e que vai servir, ou deveria servir de luz, né, para as nações, é com Isaque. Está relembrando ele. O qual Sara te dará a luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Simples assim. Então, Abraão agora andou com Deus por 24 anos. Mas precisou agora Deus, mais uma vez, relembrar quem Deus é e como Abraão deveria se comportar diante dele. Anda na minha presença e ser perfeito. Mesmo não sendo. Anda, continue lutando para ser perfeito. Deus anuncia aqui nesse capítulo, o nascimento de Isaque, reafirmando a promessa. Vixe! Eu vi uma plaquinha de 10 minutos que eu tenho. Eu que pedi para colocar aquela plaquinha. Então vocês entenderam o bicho aqui, né? Tudo bem. Mas eu vou honrar. A gente continua na próxima semana, sem problema. E ao afirmar que é Isaque, gente, ele está afirmando o quê a respeito de Isaque? Pensa bem. Ele está falando, ó, Isaque é meu descendente. O que ele está falando sobre o futuro de Isaque? O que o Deus soberano, todo-poderoso, bem-intencionado está falando sobre Isaque? Ele vai ter que passar pela fase de criança, de adolescência, vai ter que ser adulto, vai ter que casar e vai ter que fazer filho. É o que está afirmando aqui. Entende? Ele fez essa promessa para Abraão. Dá para entender por que Abraão, lá na frente, apesar de ser uma pressão terrível, estava pronto para sacrificar Isaque? Ele tinha uma promessa. E essa promessa foi feita depois de 24 anos andando com Deus. Ele experimentou Deus. Abraão faz uma bobagem lá no Egito, Deus vai lá e protege ele e Sara. Volta a fazer essa bobagem lá com Abimeleque, Deus vai lá, né, intervém soberanamente. Quantas vezes Deus já interviu na sua vida soberanamente que você percebeu que ia dar porcaria o que você estava fazendo e ele impediu. E quantas vezes que você nem percebeu. Entende? Não era uma fé cega. E a obra aqui era uma obra baseada no quê?
eu sei quem é o meu Deus. Ele prometeu, ele já provou para mim um monte de vezes no passado, cuidando de mim, me protegendo, até quando eu pequei. Ele falou que é Isaac, é Isaac. É uma promessa feita pelo Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta como o El Shaddai. De novo, é uma palavra difícil de definir. Rabinos, pesquisando, tentando entender, concluíram que era um nome relativo, né? Shaddai vem de Shem, que significa quem é, ou aquele que é, mas a palavra Dai, que significa aquele que é bastante, aquele que é suficiente, por isso que a interpretação é aquele que é autossuficiente, aquele que é todo-poderoso, aquele que tem poder supremo em si mesmo, que não precisa nada além dele para fazer as coisas e que ninguém pode impedir dele fazer aquilo que ele determinou fazer. Simplesmente isso. Cuidado, é uma figura de impacto, tá bom? Irmãos, o ser humano, as nações, são marionetes na mão de Deus quando ele decide agir. Um exemplo, entende o que eu quero dizer? Porque ele é Deus. Eu costumo ilustrar, né? O que uma criança de 1 mês pode fazer contra o pai? E se a criança de 1 mês resolve se rebelar contra o pai, o que ele pode fazer? Nada. Entende o que eu quero dizer? Nada. Impotente. Né? Então Deus aqui está se revelando para Abraão como onipotente e provou para ele durante 24 anos cuidando dele. Também não é algo cego. Né? Aquele que pode fazer aquilo que ele desejar. Aí a gente entende um pouco Jó. Jó dizendo, bem sei que tudo podes. E tudo é muita coisa, né? E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jesus, em Mateus 19, 26, e Jesus, olhando para ele, disse, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo possível. E o contexto é salvação. O homem, ele não pode salvar a si mesmo, mas Deus pode. Irmãos, nós podemos e devemos depositar a nossa confiança no Deus verdadeiro. Esse é o nosso Deus, aquele que possui todo o poder. Aquele que te ama mais do que qualquer outro ser humano e ninguém pode impedir de Deus demonstrar o seu amor por você. Não pode impedir. Ele é o Todo-Poderoso. As pessoas podem me impedir de demonstrar amor pela minha família. Claro que pode, dar um tiro na minha cabeça, né? Faz um monte de coisa e me impede. Eles podem me impedir, tem poder para isso. Mas poder para impedir Deus, não tem. E tudo o que Deus faz em relação aos seus filhos é por amor. É que nós não acreditamos. Porque às vezes a nossa definição de amor ou a demonstração de amor é diferente de Deus. Mas ninguém te ama mais e de maneira mais perfeita do que Deus. E os planos dele vai se realizar na sua vida. Deus se apresenta como Todo-Poderoso. Ele provou ser o Todo-Poderoso, fazendo com que um homem de 99 anos e uma mulher de 90, estéril, desde sempre, engravidasse. Precisa de muito poder para isso. Por que no meu relógio ali falta 5, hein? E você me apontou 5. Tenho mais 5? Eu estou seguindo esse aqui. Mas depois vocês acertam esse aqui, tá bom? Mas eu vou parar aqui mesmo. Tá bom? Vamos continuar na próxima semana. Irmãos, entende? Esse é o nosso Deus. Nós recebemos poder do Espírito Santo que habita em nós para confiarmos nesse Deus. Irmãos, essa confiança não é cega. Se você olhar o Antigo Testamento, tem provas na história da humanidade que Deus existe. E se não tivéssemos o Antigo Testamento, você que é crente de verdade, quando você olha para trás, você vê o quanto Deus já cuidou de você. O quanto Deus
está cuidando de você. Quantas preocupações que você tinha naquele momento e 2, 3 meses depois passou a preocupação porque Deus resolveu do jeito dele e foi bom. Vamos continuar no pacto de sermos cristãos fiéis. Quando pecar, irmãos, clama a Deus para te ajudar a ter arrependimento. Até o arrependimento é só Deus que pode nos dar no nosso coração. Amém? Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Ajuda-nos, ó Pai querido, a sermos o teu povo. Peço isso em nome de Jesus. Amém. De acordo com aquele relógio,